Nós estamos ao vivo pela internet em Florianópolis, Santa Catarina, no ICEF, Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis. A reunião é ao vivo. Hoje é dia 1º de agosto de 2012. Vamos deixar o garoto se acomodar aí para iniciar a nossa reunião. O pessoal da internet, desculpe e tal. Muito bem, então, nossa reunião hoje vai ser aberta a questionamentos livres sobre qualquer assunto. Então, para iniciar a nossa reunião, vamos nos conectar com os seres de luz, com os amigos espirituais. Vamos estabelecer essa conexão. E assim, envolvidos por essas energias de paz, de amor, de tranquilidade, em silêncio energético, mas ao mesmo tempo vibrante de alegria e de paz, vamos iniciar a nossa reunião de estudos. Bem, então, considerando aberta a nossa reunião, nós vamos lembrar que o questionamento hoje é totalmente livre, certo? As respostas é que serão dadas de acordo com a doutrina espírita. Então, vamos abrir já algumas questões adredemente enviadas, mas tem a preferência para quem está presente ou para quem está na internet acompanhando para fazer o questionamento que assim desejar. Vamos ver, alguém dos presentes aqui já teria alguma questão para elaborar? Vamos aguardar uns segundos. Então vamos pedir para a Helena ler a primeira questão enviada ali. Vocês vão pensando no que quiserem levantar o assunto, né? Vamos lá. Quanto tempo leva para um desencarnado ter permissão para se manifestar ou se aproximar dos entes queridos? Bem, é extremamente variável de acordo com o nível de harmonia, de acordo com o nível de equilíbrio do espírito que está se comunicando. Há espíritos que levam dezenas de anos e não conseguem dar notícias ou se comunicar. Enquanto que outros ainda estão na UTI, ainda não desencarnaram e já dão comunicação dizendo. Até eu lembrava na reunião passada que o meu pai estava na UTI e a minha tia recebeu a comunicação dele, disse assim, não adianta, eu vou desencarnar. Então ele já estava se comunicando mediunicamente e ele nem tinha desencarnado ainda. Mas há outros que têm uma dificuldade imensa. Dentro dessas questões e das respostas dadas, se alguém quiser também fazer alguma derivação do questionamento, fique à vontade. Bem, então vamos adiante, que nós temos mais aí. Podem ir pensando, quiserem perguntar, o microfone está circulando, tá? Embora tenhamos o conhecimento da vida após o desencarne, por que temos a sensação de vazio, de tudo terminar com a morte? Interessante, né? Por que temos a sensação de vazio e que tudo vai terminar depois da morte? Olha, essa sensação de vazio decorre da falta de familiaridade com a vida espiritual. A gente que convive normalmente com os amigos espirituais, com certeza não tem essa sensação de vazio. A gente tem expectativas, tem projetos. Por exemplo, eu gostaria de me encontrar com meu pai, gostaria de me encontrar com a minha avó, eu gostaria de continuar trabalhando no ICEF astral. Então temos projetos, agora a gente não sabe se vai ter o merecimento, se não vai ter, se a gente vai ser deslocado para trabalhar em outro local, enfim. Mas a gente não tem absolutamente nenhuma sensação de vazio. Mas é normal e respeitável que algumas pessoas tenham, por falta de familiaridade com essas questões. Então elas imaginam que morreu, acabou, e que morreu é um grande ponto de interrogação. E isso acontece até com espíritos que depois de desencarnarem, chegando no mundo espiritual, eles ficam dormindo. Ficam dormindo muito tempo mesmo,
Há espíritos que permanecem em sono na espiritualidade durante uma imensidão de tempo, em tratamento espiritual, tomando passes, né, para poder recobrar a consciência mesmo depois de, como nós chamamos aqui, mortos. Na realidade, vivos, mas no mundo espiritual. Então, ficam recebendo passes para acordarem e levam muito tempo, às vezes alguns anos, né? Porque para eles não existe registro de alguma coisa após a morte. Então, para eles, existe o nada, né? O nihilismo, que se chama nihil, do latim quer dizer nada, né? O nihilismo. Então, eles se condicionaram psicologicamente a essa sensação de que não existe absolutamente nada. Então, fica isso. Então, a insegurança, o desconhecimento, né? O amor, gostaria de colocar alguma coisa a esse respeito? Sim, senhor, né? A gente até, algumas pessoas, uma vez eu peguei um comentário de que nós vivemos como se fôssemos imortais. Toda pessoa colocou isso para mim e eu até coloquei que nós temos uma chama interna, né, o Cristo interno, que nos dá a certeza ao nosso espírito de que nós somos imortais, mas em espírito, não em corpo físico. E uma coisa que eu também considero interessante é que, mesmo essas pessoas muito materialistas, né, podemos dizer assim, né, melhor dizendo, né, que não creem na espiritualidade, quando desencarnam, muitas vezes o próprio espírito, o senhor colocou bem, muitos ficam dormindo, não tinham crença, outros que têm a crença de que ficar dormindo seria, talvez, a melhor opção, até a chegada, né, no novo mundo, e existem outros que desencarnam, mas seguem vagando, continuam vagando, porque simplesmente, como não acreditavam em nada, eles continuam no mundo espiritual como se tivessem encarnados, agindo como encarnados, e até não entendem, né? Realizando trabalhos nos hospitais. Uma vez eu estava com um amigo vidente, e o amigo vidente disse, olha, na enfermaria aqui, eu estou vendo fulano, fulano e fulano. Eu falei, mas esses eram pacientes nossos que, na época, desencarnaram. Só que eles ainda estão ali no posto de enfermagem querendo pegar os comprimidos. Então a gente verifica que existem situações muito perseverantes, eu digo, né, do próprio espírito não conseguir entender a sua situação. E por que esses espíritos ficam vagando ali, né? Que é uma coisa interessante. Por que a espiritualidade maior não os leva para encaminhamento? Às vezes o nível energético vibracional que eles estão é tão apegado à matéria que eles não conseguem perceber as entidades espirituais querendo auxiliá-los, né? Ainda não estão naquele momento, tem que ter a percepção para isso. Provavelmente eles estão pensando, puxa, essa atendente ou essa técnica de enfermagem não está me dando atenção, estou pedindo esse comprimido um tempão aqui, ela não me dá bola, nem me olha, né? É interessante isso, né? Muito interessante. Bem, o microfone está circulando. Isso. Ricardo, boa noite. Boa noite. Eu li o seu artigo sobre as doenças, o corpo espiritual, as doenças que podem vir do corpo espiritual acarretam no corpo físico. E eu tive essa semana, estou com meu pai internado, então eu fui no hospital algumas vezes e fazendo prece para ele, fiz para outras pessoas e conheci um senhor que ele disse depois ser espírita, mas ele está com efizema pulmonar e ele tossia muito, ele estava agoniado, assim, vamos dizer, ele não estava em paz. E quando eu acabei a prece, ele estava quietinho, aí ele falou assim, obrigado, eu me sinto melhor agora. Mas depois eu conheci a família dele, por acaso, e eles disseram que eu percebi que ele aceita muito bem o que ele tem, e é muito grave. E ele diz assim, que ele sabe que ele fez isso pelo corpo, porque fumou 50 anos, bebeu, sabia que isso fazia mal, enfim. A aceitação da doença pode mudar o final da pessoa pela doença, ou é só uma consciência dele de que para a próxima existência ele pode superar isso, com base no que eu li aqui? Deixa eu ver se eu entendi bem a questão. Se não for isso, você me recoloca a questão. A aceitação da doença, ela pode contribuir positivamente se o indivíduo está trocando uma posição de ódio, de revolta, se ela for nesse sentido, ela trará algum benefício, porque ele, em vez de vibrar negativamente, passa a vibrar de uma forma mais neutra ou mais positiva.
Não sei se é essa questão que você... Eu acho que sim, acho que de reconhecer que ele tinha responsabilidade naquele quadro físico, né? Que podia não ter fumado por 50 anos, Sim, não ter bebido. reconhecer que tem responsabilidade é algo positivo. Agora, tem um detalhe o seguinte, né? O psiquiatra já está pensando. Isso não pode ser cristalizado como sentimento de culpa. Porque, às vezes, a pessoa, em vez de sentir sentimento de responsabilidade, ela sente uma energia de culpa que acaba corroendo a si própria. Entende? Porque a culpa é algo que só serve para despertar e mudar o posicionamento. Mas ficar cristalizado na culpa, quando isso serve para um arrependimento e uma mudança de postura, é positivo. Mas se ele fica cristalizado na culpa, ele baixa a sua energia, ele passa a ter uma crença, ele passa a ter uma ilusão de o seguinte: eu preciso sofrer para pagar aquilo que eu fiz, o que é uma bobagem. Ele precisa trabalhar e amar. Claro, se ele não trabalha, não ama, não produz energias positivas, ele acaba gerando sofrimento. Porque nós temos uma herança medieval, judaico-cristã, histórica, que quem fez tem que sofrer para pagar, e só sofrendo paga o mal que você fez. Então isso é uma coisa que a gente herda isso, e as pessoas às vezes, não, eu bebi, eu fumei, eu tenho mesmo que sofrer, eu tenho mesmo que pagar. Então ele fica ampliando seu sofrimento. Não é castigo coisa nenhuma, é um mecanismo natural. Agora, se ele usa isso de uma forma positiva e construtiva, entende? Para orientar o outro, para ajudar, etc., fazer sua prece, então é válido e é positivo. Então, não confundir a sensação do clique da responsabilidade com aquela culpa que vai corroendo a si próprio, vai se desgastando e vai encaminhando para o sofrimento. Entende? Isso é uma coisa muito sutil, assim, né? Muito bem. Mas, Ricardo, em algum momento, a pessoa que passa por um processo de doença, de uma situação assim, ela precisa refletir, né, sobre essas questões, né, para poder ter o entendimento da doença, da ação de causa e efeito, não é verdade? Então é interessante quando ela consegue fazer isso, ainda aqui em vida, né? Porque ela antecipa um processo que depois do desencarne é necessário, não é verdade? Exato. Então, se ela já consegue fazer isso aqui, é uma coisa boa, né? É positivo. Exatamente. Claro que com todos esses adendos que tu deste, mas eu acho assim positivo. Sim, sim. É porque é um passo que está dando para o seu amadurecimento. É porque muitas vezes lá em cima a gente tem que refletir sobre a questão. Ele já começou a refletir antes, né? Então está adiantando, tá? O seu artigo termina dizendo isso, né? Nem que seja em outras existências. Foi isso que me fez lembrar dele. E justo no momento que eu estava fazendo a prece, como ele tinha falado, eu não consegui pedir uma cura da doença. Eu consegui pedir perdão para ele, por ele. Sim. Né? Que eu acho que foi intuitivo até, porque talvez seja isso, né? O que ele queria era, quem sabe na próxima. Sim, tá certo. Muito bem. Da internet. Isso. Posso ver? Pode. É da Michele de Florianópolis. Ela tem uma pergunta. Toda vez que estou no centro espírita e quando faço o evangelho no lar, sinto arrepios pelo corpo todo, começando pela cabeça e indo até os pés, como se fosse uma aplicação de passe longitudinal. Quais poderiam ser as explicações para que isso aconteça? Olha, a mais provável é o seguinte: existem várias possibilidades, todas elas reais. A mais provável é o seguinte: esse fenômeno do pelo ficar em pé, que ela colocou, não é? Chama-se tecnicamente pilo de pelo, né, de pilar. Piloereção. A piloereção, ela decorre normalmente do aumento da adrenalina. E sabe-se que com a sintonia com o plano espiritual, com a aproximação de uma entidade espiritual, isso determina um aumento da adrenalina, certo? Com uma série de reações orgânicas, inclusive a piloereção, os pelinhos ficarem levantadinhos, tá? Então, o mais provável é isso. Agora, obviamente, tem que se verificar outras causas naturais, né? Pode estar com frio, na verdade.
enfim, N outros fatores. Pode ser um fator meramente psicológico, né? Pode ser um fenômeno de uma ilusão, não estou dizendo que seja da pessoa, né? Mas apenas dizendo que também existem outros fatores que pode fazer a pessoa ficar com os pelos eriçados. Tá? Mas o mais comum é isso. Tá? Muito bem. Dos presentes, alguém, quando quiser levantar alguma questão, fique à vontade. Né? Só que está vindo pela primeira vez também, pode perguntar à vontade, né? Para animar isso. Tenho uma dúvida. Eu estava tendo um estudo sobre o porquê o espírito ele reencarna em uma criança, né? Ele reencarna um corpo pequeno. E lá falava que a responsabilidade dos pais em estar passando coisas boas para esse espírito e que ele fica tipo numa fase de dormência nesse tempo que ele é infantil, né? Que ele é criança, para estar absorvendo essas coisas boas que os pais passam. E que mesmo assim, a partir de certa idade, essa dormência termina e esses registros que ele tem gravado das suas vidas passadas podem surgir, aflorar. Até que ponto é importante o pai assim tá dando essa educação para o filho e às vezes esses registros são tão fortes que não ajudam a ele ficar um adulto num caminho certo, assim. Ok. Bom, primeiramente é o seguinte, só recapitulando a informação, o processo da reencarnação inicia-se no momento da concepção ou fecundação, né? Quando o espermatozoide se une ao óvulo, forma-se o ovo, ali começa a reencarnação. Então o espírito vai perdendo a consciência gradativamente, alguns perdem quase imediatamente, outros vão perdendo gradativamente no decorrer da gestação, quando o corpo espiritual vai se fixando ao embriãozinho, né? Lá pelos 4 meses de gravidez, 3, 4 meses, forma-se a glândulazinha pineal, que fica bem no centro do cérebro. Aí o espírito passa a como que pensar, transmitir pelo chakra coronário, pela glândula pineal, e usando o cérebrozinho do bebê. Aí geralmente ele começa a não se lembrar mais, ter consciência presente das suas vidas passadas. Então ele está realmente ali, está sendo bebê mesmo, né, perdendo. Agora, todos os registros dele estão com ele. Todas as tendências que ele tem, positivas, negativas, vocações profissionais, tendências desequilibrantes, enfim, está tudo ali com ele. Então acontece o seguinte, à medida que o embrião vai se desenvolvendo, ele vai se ligando ao corpinho todo, ao parto, ele nasce, e essa ligação do corpo espiritual ao corpo biológico, ela, até os 7 anos, tem muita sobra energética por fora, ou seja, o corpo espiritual é maior do que o corpo biológico, então tem muito campo de energia fora. São umas janelinhas psíquicas que a gente chama, né? Então, por ali a criança tem amiguinho invisível, se lembra de vida passada e tudo mais. A partir dos 7 anos, então, já há uma estrutura no cérebro mais desenvolvida e a fixação é muito intensa. Realmente, a reencarnação total mesmo, ela completa na maioridade. Certo? Mas com 7 anos, praticamente tudo já aconteceu em termos de fixação. Agora é o seguinte, durante a gestação e durante os primeiros anos de vida, há uma oportunidade da criança não reagir. Por exemplo, você pega uma criança, ensina uma coisa, ela não vai questionar com você, analisar psicologicamente, não, mas eu gostaria disso. Ela aceita aquilo que você ensina. Nem sempre, né? Mas há uma tendência de você ter um certo domínio, porque a gente é maior, é mais inteligente do que a criança de... Às vezes não, mas... Né? Então, a criancinha é pequena e você tende a controlar, ensinar, não faz assim, o correto é fazer assim, o bonito é ser aquilo. Então, a criança tem aquela oportunidade, o espírito começa a receber boas informações, bons conceitos, bons comportamentos, e aquilo ele não reage tanto. Então ele recebe aquela carga de energia dia e noite, dia e noite, dia e noite, né, que imaginamos que seja adequada e positiva. Depois de um certo momento ele começa a reagir, e quando entra na adolescência, então ele começa a reagir mais, depois de adulto, então ele reage intensamente, diz, não, você pensa assim, mas eu penso assado. Tá? Mas ele teve a oportunidade de receber
anos e anos, diariamente, uma carga de informações e de conceitos. É uma grande oportunidade que o pai e a mãe têm, que é o processo educativo. Agora, uma coisa nunca é violentada para nenhum espírito, chama-se livre-arbítrio. Nenhum pai, nenhuma mãe vai fazer um espírito virar outro espírito, né? Então ele era um monstro violentíssimo na vida passada, você o pai e a mãe são angelicais, e ele agora vai ser angelical de repente. Isso não existe, essa possibilidade. Entende? Ele vai ter uma chance grande de ter uma série de informações, receber toda aquela educação, e sempre há um acréscimo, sempre há um aproveitamento. Alguns aproveitam muito, outros aproveitam um pouquinho, outros aproveitam bem pouco, né? Mas sempre é uma oportunidade. É a natureza, quer dizer, a natureza é a lei de Deus, né? As leis da natureza determinam assim para que haja essa grande chance. Porque se reencarnasse adulto, ele continuar querendo roubar, matar, etc., fazer uma N e outras coisas, né? Aqui nele começa tudo pequenininho, você começa assim, não se mata o bichinho, não se, né? Você começa a ensinar, então ele tem essa oportunidade. Agora, aproveitamento é muito individual, entende? Que a gente pode dizer, se alguém quiser acrescentar algo a respeito, né? Fique à vontade. Pois não? Apesar da pessoa, de repente, ser um espírito talvez um pouco com uma dificuldade maior de relacionamento, sempre está protegido, ele está sempre sendo amparado por seres que estão ali cuidando dele, além do pai e da mãe. Exatamente, são os educadores extrafísicos, são os mentores espirituais, os anjinhos da guarda, né, como se diz popularmente. Eles estão ali sempre intuindo, ajudando o pai, a mãe e a criança, né? Sempre existe esse processo, né? Então, a lei é muito sábia, mas não violenta nunca a individualidade. A pessoa tem que amadurecer mesmo, né? Tem uma grande chance, né? Parece que tem só o microfonezinho para ela, quer se colocar? É porque lá da internet não se escutam. Isso, Isso. Que a criança ela poderá ser sempre lapidada, né? Mas sim, a sua essência está ali, ela está presente, ela fica nela. A essência é dela. Mas nada impede que o pai, a mãe, seus familiares e os seres, né, de luz estejam lapidando essa criança. É verdade. Não? Bem lembrado. Isso. Já tem um ali. Ótimo. A respeito do... Eu vi uma psiquiatra falando sobre o psicopata. Sim. Que esse não tem jeito. Pode ter educação, tal, que eles nascem com essa tendência, são insensíveis, que são aqueles que fazem assassinatos em série, essas coisas. Isso é fato? Ou existe mesmo um tipo de criatura assim que nasce com essa índole de doentia, né? Psicopata. Bom, eu vou pedir para o nosso psiquiatra comentar alguma coisa, depois a gente complementa. Então tá, vamos lá. Bom, boa noite. Eu vou dizer que essa é a parte mais delicada da psiquiatria, para a gente falar, né? Sobre o que a gente percebe com o dito psicopata. Primeiro vamos definir psicopata. Psicopata é, como na psiquiatria a gente classificaria F60.2, que seria transtorno de personalidade antissocial dissocial, assim, também conhecido como sociopata. Então, existem vários graus dentro da própria divisão dos transtornos de personalidade. E esse transtorno de personalidade antissocial, a gente pode verificar desde pequenos distúrbios de personalidade, seria aquele pequeno psicopata, até o grande psicopata. Aquele que, se nós formos analisar vidas pretéritas, era uma pessoa, né, ou seja, um espírito realmente doentio, extremamente maldoso. E com isso, o que acontece com, vamos pegar o termo, né, paligenesia, reencarnação dele. Algumas reencarnações, depois o Dr. Ricardo de Bernardi vai esclarecer melhor isso para nós, porque para alguns é controverso, né? Ou seja, todas as reencarnações são realizadas, ou seja, estudadas pela espiritualidade superior,
Alguns autores colocam que as trevas também gostam de fazer algumas manipulações para isso. Então, o que você vê, por exemplo, quando você faz um escaneamento cerebral, ou seja, uma tomografia por emissão de pósitrons, do cérebro de um psicopata. Vamos pegar agora aquele grande psicopata. Isso, né? O grande psicopata, ou seja, é aquele que é totalmente destituído de sensibilidade. Ou seja, é aquele que vende a própria mãe, por interesse próprio, né? Então, existe esse ser? Existe. Ele existe. E o que você observa nas áreas cerebrais de sentimento? Normalmente, giro parietal e o frontal, mas a parte assim, o giro anterior frontal, que ele possui aqui, né? Lobo frontal e pré-frontal, principalmente. Quando uma pessoa está derramando suas emoções, você vê alta atividade cerebral, principalmente no lobo direito. Quando a pessoa é destituída de emoções, de repente a gente coloca ali um filme emotivo, né? Pode ser de guerra, pode ser de comédia. O psicopata, normalmente, em nenhuma das duas situações, ele apresenta atividade. Então, ou seja, ele é isento de sentimento. Por ser isento de sentimentos, aí que se classifica o psicopata como aquele monstro que já veio assim. Então, em alguns casos, realmente é uma coisa que já vem assim, colocando, né, esse espírito que reencarnou desta maneira por ser altamente comprometido e porque ele não quer mudar. Está dentro da essência dele. Esse é o grande psicopata. Seria uma reencarnação compulsória, nesse caso? Ou compulsória, eu diria mais, uma programação até feita por alguém que gostaria de tê-lo naquela posição. Porque grandes líderes chegam a essas posições ali. O próprio termo maquiavélico, não tem, né? Ou seja, o príncipe de Maquiavel, né? A gente pega ali, os fins justificam os meios, né? Diz que a pessoa é maquiavélica, exatamente. Porque os grandes psicopatas são aqueles que, os fins justificam os meios. Ele não quer saber o que ele tem que fazer para chegar lá. Então, esse psicopata. Exemplos grandes de psicopatas a gente pode ver, né? Quem gosta de assistir desenho de Walt Disney, o vilão de Walt Disney é sempre um psicopata, né? Porque ele quer daquele jeito, né? A bruxa da Branca de Neve, né? Madrasta da Cinderela. Ou então também vilão de novela da Globo, né? Sem fazer propaganda da Globo, você pode olhar, né? Existe sempre aquele vilão ali que é sempre, né? Os fins dele. Aquilo é um psicopata. Não necessariamente um grande, né? Porque todo serial killer é um psicopata. Não necessariamente. A gente pega serial killer pela psiquiatria forense, onde você analisa que ele tem, na verdade, um transtorno obsessivo compulsivo por matar. Aquele jovem que chegou lá nos Estados Unidos, de repente, sai matando no cinema. Aquele já não é um serial killer, aquele já é um mass killer, aquele matador em massa, muitas vezes por uma revolta muito grande. Pegando o gancho na pergunta realizada aqui, qual a importância dos pais em relação à criação dessas crianças, principalmente os jovens índigos que estão vindo aqui. O jovem índigo, por ser um espírito, né, índico, porque a aura é azulada, né, normalmente o índigo blue, são espíritos que estão, ou seja, eles têm maior potencialidade, mas se não for bem educado, ele pode colocar para fora qualquer tipo de instinto que esteja nele. Então, e o que seriam os pequenos psicopatas? A própria psicologia diz, não, isso não é possível. Os pequenos psicopatas, o meio também em que eles crescem, influenciam muito naquilo que eles vão desenvolver. Então, a gente não pode classificar assim todos os psicopatas e colocar dentro do mesmo saco. Existem, então, vários graus de você pegar. Ou seja, aquele grande psicopata mesmo ele criado num grande lar, assim, amoroso e tudo, esse não tem jeito. Porém, aquele pequeno psicopata, que você der carinho, amor, aí você vai sim conseguir reverter certas situações. Ali. Só para dar uma complementação, quando se diz não tem jeito, o outro colega lá que não tem a visão espírita nossa, ele colocou não tem jeito porque ele vê dentro de uma fração muito curtinha de milhares de vidas. Então, ele vai viver 30, 40 anos, vai continuar assim. É essa tendência. Porém, todos terão jeito, 500 anos mais, 500 anos menos, mas tem jeito, entende? Algumas encarnações, eles vão mudando gradativamente.
começa agora um trabalho com o pai, com isso, com o professor, com o médico, com internação, seja o que for, mas a longo prazo todos têm solução. Agora não se tem assim a curto prazo, que daí é essa colocação. Para quem não tem essa visão reencarnatória, de vidas anteriores, de vidas posteriores, então por isso que eles fazem essa análise. Olha aquele cérebro lá, não registra sentimento nenhum, então como é que ele vai sentir se ele não consegue registrar o sentimento? Mas ele está expressando um cérebro que é o cérebro físico, que é a exteriorização do seu cérebro perispiritual, porque ele já vem assim de várias vidas às vezes, né? Alguns detalhes do que o Dr. Valmor falou, às vezes pode ficar, se alguém quiser lembrar algum detalhe para a gente recolocar, porque ele falou muita coisa interessante. Pois não, você? Microfone? Uma pergunta, mas nesse caso, assim, desse psicopata, ele não poderá também vir se programar para que haja uma grande mudança numa sociedade? Por exemplo, Hitler, ele veio, mas ele, ao mesmo tempo, trouxe muitas mudanças. Bem, é o seguinte, pode-se dizer que toda grande guerra leva a um desenvolvimento de uma série de coisas, como medicamentos e tudo mais, mas não justifica a guerra, né? Então, da mesma forma, toda atitude psicopática leva a uma série de crescimentos em vários setores, mas não é um bem, com certeza não é um bem, né? É um desequilíbrio. O que a gente pode dizer é o seguinte, no caso, por exemplo, de um grande líder que levou a guerras incríveis com mortes e assassinatos e torturas e tudo mais, né? Esse indivíduo não reencarnou para fazer as guerras, não reencarnou pela espiritualidade para fazer isso. O que acontece é o seguinte, esse indivíduo, ele, no reencarnar, ele muitas vezes tinha uma programação diferente, mas ele desviou essa sua programação. Aí entra o livre-arbítrio. Por exemplo, há grandes líderes religiosos de alguns países que vieram com missões interessantes e oportunas, mas aqui eles desviaram, certo? Desviaram bastante, e tornando a religião uma coisa assim de guerra, de comércio, enfim, de outras coisas. Não vou citar nomes nem religiões, até por respeito, mas a gente pode, mais ou menos, pelo nosso conhecimento até de literatura, ter essas informações. Mas não foi assim, você vai reencarnar, você vai ser líder daquela região, você vai matar todo mundo. Não, nada disso. Ele veio para um trabalho e aqui desviou-se e se juntou com outros do mesmo gênero, né? Agora, um detalhe ali que o Dr. Valmor colocou é o seguinte, que às vezes as trevas aproveitam a reencarnação de alguma entidade. Nós colocaríamos da seguinte forma, não discordando, apenas dando uma complementação, uma explicação melhor. É o seguinte, todo espírito, ele tem uma proteção e tem espíritos que não gostam da gente, por vários motivos. Tem as influências negativas. Até Jesus tem aquele no Evangelho, a tentação no deserto, ou seja, uma turminha que não achava ele nada legal, que estava ali querendo perturbar, claro que não conseguiu, mas tem a registro no Evangelho, a tentação no deserto, né? Então, se o grande mestre teve, quem não tem as influências? Todos têm, né? Agora, indivíduos, às vezes que vêm em certas posições, ou que tem um processo reencarnatório, ele é tão denso, é tão pesado, é tão violento, que ele cria uma carapaça energética, acinzentada, espessa, que não tem luz que chegue. É como tem um sol brilhando lá, você pega, fecha tudo, lacra tudo, tal, fica completamente breu aqui, você não enxerga nada, e lá fora tem o sol está iluminando você, mas você não deu oportunidade que esse sol chegue. Então o que é que vai chegar? A escuridão. Então se o indivíduo está vibrando naquela faixa, apesar de todo o auxílio da espiritualidade, não consegue, porque não que eles não queiram, é porque o indivíduo bloqueia. Então quem tem acesso? As trevas, certo? Aí interferem sim no processo reencarnatório, entende? Interferem em uma série de coisas e criam uma série de condições, certo? Não é que a espiritualidade das trevas vai programar provavelmente a reencarnação, é porque o indivíduo bloqueou essa assistência e abriu as portas para essas outras influências, entende? E continuou na reencarnação abrindo. Sim. A
Mesmo, né, que a reencarnação normalmente é compulsória, né, desses indivíduos que muitas vezes estão se negando a reencarnar, porque não estão aceitando muita coisa. E aí a espiritualidade, sim, maior, dizem, ó, vai ter o processo reencarnatório. Como o doutor de Bernardi colocou bem, essa carapaça, né, esse negrume que ele está vibrando, não permite que a espiritualidade maior consiga colocar toda a influência que ela gostaria. Por quê? Porque ele quer escutar os velhos comparsas. E aí, no caso, né, o que vale pelo livre-arbítrio, né, Deus nos otorgou o livre-arbítrio dele, então ele se destua e continua escutando a quem ele quer. É verdade. Aquela frase de Jesus, é necessário de que haja o escândalo, mas ai, quem promover o escândalo está mais ou menos nesse exatamente. Então vamos analisar a frase. É necessário que o escândalo venha, ou que venha o escândalo, com a tradução. Mas ai daquele por intermédio do qual ele venha. Significa o seguinte, que, infelizmente, nós estamos num planeta onde abre a página policial, onde vê, né, algumas coisas que existem. Então, o que acontece? Algumas pessoas, elas têm uma carga tão pesada, certo? Que automaticamente elas vão atrair a violência, certo? Então, então é necessário que venha o escândalo, quer dizer, é necessário no sentido que não tem como evitar, porque a pessoa faz isso, bebe, dirige a 180 por hora, bêbado sempre, não tem, como é que você vai evitar, entende? Mais dia, menos dia, alguma coisa vai acontecer, e assim em outras circunstâncias todas na vida, né? Agindo como pai, como mãe, como marido, enfim, como empresário, como seja o que for, né? Então esse indivíduo, ele vive num campo de vibração, numa frequência de vibração, que o escândalo virá. Entende? Mas isso não justifica aquele que vai assaltá-lo, aquele que vai matá-lo, que vai torturá-lo, ou que vai isso, aquilo. Então, é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por intermédio do qual ele venha. É nesse sentido, é que se compreende que certas coisas são, por enquanto, não evitáveis, por enquanto. Né? Mas isso não justifica de maneira nenhuma, porque porque estava programado, então, não é bem assim. Não. Sim. Deu para compreender, né? Eu penso assim, não sei se eu pensava errado, né? Eu pensava assim, normalmente a gente evolui, a gente vivendo a história da humanidade, né? Aquelas crises terríveis, que parece que é um mal, no fim, é um bem, porque daquele sofrimento, daquele descontrole todo, surgiu uma reação, e daí vem uma nova fase melhor. Então eu pensava que esse é necessário que venha o escândalo, seria nesse sentido, da dor evolução. Em tudo pode ser aplicado, né? Em tudo pode ser aplicado. Vocês vejam, por exemplo, o seguinte, uma moça tem um obsessor violento, estimulando ela a se suicidar, estimulando ela a se drogar e tal, e a moça está numa situação terrível, vive num antro lá, horroroso, né? Drogada o tempo todo e tal. Aí acontece, essa moça sofre uma violência sexual e engravida, certo? O que aconteceu? Não foi programada a violência sexual, não, é porque ela está vibrando naquela situação e isso. Quem é que vai reencarnar ali? Provavelmente, no momento da violência, baixa a frequência tão grande que entra em sintonia e magneticamente atrai aquele obsessor que está grudado em cima dela. E ela se livra dele, tem a oportunidade de recebê-lo, embalar o filhinho querido, tal, te amo, e mamãe, pronto, e a coisa equilibra, certo? Se ela não fizer o aborto, obviamente, né? Uhum. Então, quer dizer, de tudo se tira um bem, mas não é que foi programado uma violência, nunca, né? Não foi programado. Então, Ricardo, nesse sentido. Sobre essa questão de reencarnar, em grupos que a gente precisa reencarnar, outro dia eu conversava com um amigo que é um estudioso da Cabala, sobre isso, assim, que eu tinha a impressão de que eu atraía muito pessoas de outro, que eu acho que são de outro nível energético, porque parece que eu tenho sempre que ajudar essas pessoas. Mas, no fim, às vezes são pessoas que são ingratas, que, enfim, e saem da minha vida de um jeito estranho. Aí ele estava dizendo que a Cabala chama isso de tikkun. Eu entendi como se fosse um karma, uma missão. Mas, e por que é? Por exemplo, assim, pode ter alguém que encarne para atrair, por exemplo, psicopatas, assim, pessoas com problemas? Não, e a gente recomenda que estude psiquiatria. Né? Não.
o que ocorre é o seguinte, depende do meio que a gente vive, do gênero de trabalho, atrai certas circunstâncias. Agora, a gente tem que selecionar o meio, selecionar as companhias, selecionar os ambientes, selecionar as conversas, enfim, tudo, porque conforme a gente abre o campo, atrai circunstância, né? Então, por exemplo, eu, além de homeopata, eu sou pediatra, né? Então a chance de um neném fazer xixi em mim é muito grande. Não? Mas é um processo natural, entende? Não é que eu atraio, não atraio, pelo contrário. Examino de fralda, depois tira a fralda e coloco rápido, entende? É lógico, né? Primeira vez eu achei muito engraçado, a segunda, tudo bem engraçado, a terceira vez não acho mais engraçado, né? Já foi engraçado, né? Na verdade? Então, quer dizer, faz parte do risco. Então, é o seguinte, tem indivíduos que, pela atividade profissional dele, pelo meio, ele costuma atrair coisas próprias daquele meio, não é verdade? Agora, se a gente vê que está muito frágil, a gente dá uma selecionada. Tem gente que diz, doutor Ricardo, eu não sei o que eu faço, eu quando vou ao cemitério me sinto mal. Você não vai ao cemitério? Né? Tem problema lá? Não, para quem não tem sensibilidade, não há problema. Você vai lá e tranquilo. Mas se você diz, não, eu me sinto sempre muito mal, então não vá. Entende? Não vá. Certo? Então é a questão da gente tem que dar uma adequada, né? Mas se você está levando bem a situação, se você está levando bem a situação e tal, aí tem que dar uma analisada. Sim, bem pertinho. O que a gente faz quando essa energia está bem próximo de ti, tá na tua família, assim, né? Uhum. Como é que tu vai trabalhar? Quando tu pode, né? É um amigo, é alguém, né, que tu pode despachar, tu pode, né? Agora, se essa pessoa está na tua família, como é que tá morando na mesma casa? Tá? Não, nem está namorando, mas está dentro do contexto da família, né? Sim. Que tu vai ter que ter um contato, essa pessoa vai ter que passar pela tua casa, né? Vai ter que, né? Sim. Como é que se faz? Então vamos ver algumas sugestões aí e tal. Lena, ouviste a questão aí dela? Então tá. Sim. Passa o microfone lá para cá. A coisa mais importante, inicialmente, pensar que não é por acaso. Não é um azar, não é nada disso. Está ali por algum motivo. Tá, e muito bem. Tá, e aí vem a pergunta, que motivo? Né? Pois é. Queres continuar? Não. Tá, passa vamos lá. Passa o microfone para ela. Que assim, principalmente os mais da família, né? Sim. Que, como a colega colocou ali, não é por acaso. E eu acho que tanto nós quanto eles temos compromissos em comum. Exato. Vindo do passado, né? Por acaso que a gente é família e acabou se reunindo, né? Então, acho que é auxílio mútuo. Exatamente. Então, nós vimos uma consideração. Né? A primeira, que foi que não é por acaso. A segunda, que foi que se está ali porque há um compromisso comum, um reencontro, um trabalho que precisa ser feito. São duas colocações interessantes. Por favor? Vamos até utilizar o exemplo que o senhor colocou, né, da violência sexual, e aquele obsessor, de repente, teve a oportunidade de vir como filho. Então, a gente analisa aqui, dentro do núcleo familiar, nós encontramos, né, os espíritos mais afins, como também podemos encontrar, né, os maiores adversários do passado, num processo evolutivo, que é de programação espiritual também, para que esses espíritos possam se reconciliar entre si. Agora, livre-arbítrio do espírito também, querer permanecer naquela vibração que ele já tinha antes. Então, o contato realmente fica mais complicado. Alguém aqui tem na família alguém que se diz, fulano de tal é o filho preferido. Eu nunca fui. Né? Aqui, né? Então, existem situações, né? Por mais que os pais neguem que o filho tal é preferido, essa preferência é afinidade espiritual que já vem. Por quê? Porque o outro filho pode ter assim uma afinidade diferente, pode ser até um algoz do passado, e que por mais que os pais tentem criar igual, você vê que a afeição pode ser um pouco diferente, né? E toda a família a gente percebe essa dificuldade, assim. Como a gente percebe que gêmeos idênticos, como o espírito não é gemelar, né? É o outro espírito, eles possuem tendências diferentes.
Então, o que fazer? Primeiramente, tentar ver no outro algum lado positivo, certo? Tentar descobrir algum lado positivo no outro, tentar descobrir o que faz bem ao outro, que gostaria. Por exemplo, eu tive um colega que trabalhava num local onde ele disse que o companheiro dele de trabalho ele era uma coisa assim horrorosa, segundo ele, me contava coisas incríveis. Aí disse, procure descobrir alguma coisa nele que identifique você. Impossível, 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 né? Aí depois de um tempo, se esforce e tal. Um dia ele assim, descobri o que é. Ele torce pro Flamengo também, entende? Então tá. Bom, então aí tinha o seguinte, aí segundas-feiras e quintas-feiras, quando eles estavam todo dia no mesmo local, eles tinham um assunto em comum. E foi diminuindo a agressividade. No começo ele não sabia como dizer, ele chegava, comentava o jogo, dizia, você é ignorante, você não entende nada, não sei mais o que e tal. Então ele disse, puxa, então não estou achando a fórmula. Eu disse para ele, não, faça o seguinte, você não comente o jogo, você pergunta para ele o que é que você achou do jogo. Não importa a tua opinião, estás interessado que ele valorize a tua opinião? Não, quero melhorar o ambiente. Então tá, pergunta para ele o que é que achou do jogo, entende? Pergunta para ele, não diga aquele lance foi pênalti, não diga isso. Assim, naquele lance você acha que foi pênalti? E assim por diante. Então, segunda e quinta e tal, eles tinham essa conversa, assim, e foi melhorando a situação, né? Até que um dia o outro, ele esqueceu, estava muito preocupado lá, com uma situação, esqueceu, o outro assim, mas como é, não vai aparecer lá para a gente bater um papo sobre o jogo de ontem? Então ele, é verdade e tal, entende? Então ele foi procurar o outro que maltratava sempre, né? Então tem que descobrir qual é o Flamengo da outra pessoa, né? Tem que descobrir uma coisa, é uma novela, é uma notícia, é uma política, é um tricô, seja o que for, um chá, entende? Encontrar nessa pessoa algum ponto de identificação que possa facilitar a convivência, porque vai encontrar ela de vez em quando, na família, no emprego, tentar achar algum ponto, né? Tem coisas muito simples, que não tem nada de conhecimento espiritual, mas um elogiozinho, né? Não aquele elogio bárbaro, que também chama atenção e não faz sentido, e nem você está acreditando, mas, você ficou muito bem com essa camisa aí. Ah, é? Achou? Ficou muito bem. Achei mais ou menos, mas tudo bem, né? Ficou muito bem nessa camisa aí e tal, né? Pronto, uma forma de aproximação, um elogio. É um agradecimento. Pô, obrigado por ter, não sei mais o quê, qualquer coisa lá, entende? Terceiro, pedir uma opiniãozinha. Mas a opinião dele é horrível. Pergunte o que não interessa, entende? Porque, meus processos são arrumados assim. Pergunta para ele, será que devo arrumar vertical ou horizontal? Mas tanto faz. Lógico que tanto faz. Você vai perguntar para ele o que acha. Ele vai dizer, tanto faz, assim, entende? Mas você colocou alguma coisa para ele. Então elogia uma coisinha, agradece outra. Não demais, né? Sutilmente, devagarzinho, cada dia alguma coisinha, né? Encontra algum ponto em comum. É como fazer. Mas, como disse a Carla, não é por acaso. Como disse a Karina, né? Como disse a Karina, são um reajuste, um reencontro do passado. Estão ali por uma série de motivos. E tem que haver. Senão, daqui a pouco, reencarna mais próximo ainda, para poder resolver a situação. E, às vezes, aquele filho complicado, aquele marido terrível. Entende? Então, para não deixar acontecer isso, vai azeitando a situação aí, né? Pois não, microfone que... Quando vem da internet alguma questão também? Quando reencarna, assim, tão próximo, às vezes, um filho... Eu costumo ouvir muito a Rádio Boa Nova, que é uma rádio espírita. Sim, eu conheço, já fui entrevistado lá. E tem um psicólogo, doutor Adão Nonato, né? Uhum. Que ele fala que uma técnica, assim, às vezes um filho, alguém físico, bem próximo, quando ele está adormecido, você ficar junto e emitir pensamentos para ele, eu te amo, você... Enfim, coisas positivas e tal, diz que isso... Exato, uma vibração, né? E sim, é verdade. E se não for assim, e às vezes o eu te amo soa assim pra gente, é impossível, né? Porque no caso de um filho é mais fácil, né? Assim, precisamos ser amigos, eu reconheço os teus valores, uma coisa assim mais genérica, assim, porque senão a gente se violenta, né? Eu te amo e amo nada, cara. Não, mas nesse caso seria assim, um filho, assim, um pensamento, né? Ou falar ou pensar mesmo. Parece que tem uma... Sim. Não, eu queria perguntar, são duas perguntas. Uma em relação ao psicopata. Se o psicopata, ele pode não necessariamente ser um assassino em série, pode ser uma pessoa insensível, né? Às vezes numa relação de trabalho você tem uma pessoa que é insensível, que ela não vê, ela quer fazer de tudo para passar por cima e conseguir os seus interesses. Eu queria saber
Se isso sim. É possível, não é? Não necessariamente. Sim. E a outra pergunta também muito mais direcionada ao Dr. Valmor. A outra pergunta, eu queria saber a visão espírita com relação à mulher no mercado de trabalho hoje. Que eu não sei como é que antigamente a mulher, a visão tem uma cultura, que a mulher é para constituir família, filhos, né? E hoje, com a mulher no mercado de trabalho, aconteceram mudanças com relação a isso. E eu queria saber o que a doutrina espírita orienta, assim, nesse sentido. O seguinte, existe uma pergunta sobre isso no livro O Consolador, Médium Chico Xavier, Espírito Emmanuel. A resposta, assim, as feministas ficam brabas quando leem essa resposta, elas não gostam mesmo, tá? Nós colocaríamos, não exatamente assim como Emmanuel colocou, porque fica um pouco mais difícil, mas colocaríamos uma situação mais intermediária. Nós entendemos o seguinte, que toda a pressão de mola, quando solta a mola, ela solta demais, entende? Você aperta, quando solta aquilo vem no seu nariz. Então, o que aconteceu com a sociedade do planeta Terra? A mulher era tripudiada, a mulher não tinha alma, depois votaram, passou a ter alma, não é verdade? Essa é a história diz isso, né? A mulher não votava, enfim, né? Não tinha absolutamente direito nenhum. Começou a melhorar, inclusive, com o direito romano, né? O direito romano abriu, assim, teve aberturas incríveis para a mulher, né? Na Roma Antiga. Tá? Depois degringolou tal, mas houve assim, uma abertura imensa para a mulher. Depois, na Idade Média, piorou de novo, e terrivelmente. Né? Mas o seguinte, a mulher passou séculos e séculos sendo tripudiada, sendo judiada, sendo maltratada, sendo humilhadíssima, e quando houve uma reação exagerada, certo? Houve uma reação exagerada a ponto de aquela função mãe ficar muito para trás, né? E outras funções do lar ficarem muito para trás. Né? Então a gente verifica hoje o seguinte, que tem muitas mulheres que saem de manhã, nas grandes cidades principalmente, saem de manhã às 6h30 da manhã para trabalhar, 5 horas, às vezes nas fábricas saem, né? Antes até 4 da manhã, saem, pegam 2 trens, vão trabalhar, voltam 6, 7 horas da noite, às vezes 8 horas da noite, cansadíssimas, né? Exausta, e o filho é criado por tudo menos por a mulher, né? Ou é criada por uma babá, e não é só numa fábrica, às vezes é uma alta empresária, também riquíssima, mas é a mesma coisa, né? Então ela é criada por uma babá que pensa diferente, que age diferente, melhor ou pior do que a mãe, mas não é a mãe, é uma babá, né? Ou então pela vovó, que é cansada, que não tem estrutura física, que não tem estrutura psíquica para poder acompanhar a criança. Então, essa criança ela tem uma educação completamente divorciada do que a mãe gostaria de fazer, né? Então, porque aquela oportunidade do trabalho ela levou tão a sério isso, que as crianças ficam completamente desvinculadas do amor materno, do carinho materno, da atenção e tal. Eu estou respondendo a pergunta da mãe porque a pergunta foi feita pela mãe, né? Essa questão pode ser também focada pelo lado do pai, evidentemente, né? Mas a pergunta foi feita pela mãe e o direcionamento é de acordo com a pergunta feita. Então, o seguinte, nós verificamos que há essa dificuldade sim. Então, evidentemente, a situação vai chegar num equilíbrio, nem medieval, nem hoje, quando a mulher sai e a criança fica ao Deus dará, educada pela babá ou pela televisão, né? Ou eles cansados quando chegam de noite, etc. Né? Então vai haver um equilíbrio nesse sentido, né? Mas realmente está havendo uma extrapolação, um exagero nesse sentido. Ninguém diz que a mulher não tem que trabalhar, não deve trabalhar, nada disso. Mas é fundamental para a criança esse contato. Entende? Você, Helena, quer dizer alguma coisa? Não? Muito polêmico e muito cheio de coisas interessantíssimas para se falar, né? E é muito difícil. Uhum. Eu acredito que ainda hoje falta parceria. Ainda hoje. Sim, né? Também. Então precisa haver uma conscientização masculina do papel
do grande papel que o homem tem no lar também. Sim. Não é? Aí, está mudando, mas de uma forma muito lenta, eu penso, e que está gerando na mulher uma reação e uma necessidade de agir dessa forma. Porque para ela conseguir algumas coisas, ela lutou de uma forma intensa, intensíssima e sofrendo muito por dentro. Né? Então ela ainda Bom, aí está já entra aí. outra questão paralela, mas de qualquer forma, assim, tudo bem? Vamos lá. Não, eu quero complementar o que a Helena disse, até porque, assim, como jornalista, eu já trabalhei com os direitos da mulher e, assim, a violência doméstica, a violência sexual, isso tudo vem como criando uma carapaça mesmo, uma coisa assim, uma carcaça, uma coisa um endurecimento do espírito feminino. E o comportamento dos homens também na sociedade. Você veja só que ela colocou, é bem interessante. Um endurecimento do espírito feminino, entende? Então isso está gerando dificuldades para a mulher, para os casais e principalmente para as crianças. Mas isso é um fato, entende? Isso é um fato, assim, por mais que se discuta por que é que a mulher vai tanto à luta, e a Helena já falou isso, assim, até porque o papel de homem provedor, ele está desaparecendo muito na sociedade. Nós somos, isso tem pesquisa no IBGE, nós somos em grande maioria provedoras do lar, sozinhas ou acompanhadas, né? E a proatividade do homem também em ser essa figura provedora decaiu. E nos relacionamentos mesmo, desde o namoro, os homens estão sempre, hoje, mais se colocando nessa posição de, eu quero a minha liberdade. Então, até que ponto você vai se sentir segura para formar uma família com essa figura masculina que não te passa a segurança? Por isso é importante realmente que, na visão espiritual, que é o tema central nosso aqui, né? A gente, senão a gente vai fugir para muitas coisas. Tudo isso é interessante e é válido, mas a gente vai entrar em outras coisas, né? Os espíritas hoje estão falando sobre isso. Exatamente. Mas então, o seguinte, é importante que a gente que eduque crianças, eduque filhos, a gente coloque para os meninos e para as meninas todos esses ângulos, essas questões, essas oportunidades, esses valores, para tentar formarmos cidadãos masculinos e femininos com uma visão de parceria, né, dona Helena? E uma série de outras coisas, né? De igualdade e de valorização da essência feminina. Exatamente. E essa igualdade é igualdade de oportunidades. O homem e a mulher não serão iguais nunca. Eu não vou engravidar, eu não vou amamentar, não tenho como eu querer engravidar e amamentar, que eu não vou, eu sou homem, entende? Então são características peculiares da mulher que o homem não tem e características peculiares do homem que a mulher não tem. Agora, todos têm que ter igualdade de oportunidades, mas o seguinte, a mulher tem que respeitar, valorizar a questão da maternidade profundamente. E o homem tem que ser parceiro o suficiente para poder que ela possa valorizar isso também, com certeza. Mas quando se fala em igualdade, é uma igualdade dentro da diferença que é muito específica, entende? Então são valores muito significativos. Né? Tem na internet alguma questão aí? Parece que tem 3, vamos lá. Vamos dar oportunidade para a internet? Depois para você. Tá, internet mesmo. É uma pergunta que ficou da quarta-feira passada, tá? Sim. E vamos ter a oportunidade de responder, né? É da Karen Lúcia, de Laguna. O espírito que desencarna criança cresce e se desenvolve como nós aqui na Terra? Um espírito que desencarna criança cresce e desenvolve... lá nos planos espirituais. Muito importante. Vamos aproveitar e dizer para Karen, de Laguna, perguntar se a Karen já se inscreveu no nosso fórum em outubro. Se não se inscreveu, olhar ali os detalhes, os palestrantes, o dia, e dar uma divulgada, Karen, para nós de Laguna aí, do nosso evento. Tá? Temos poucas pessoas de Lagunas inscritas, né? Não sei se você é uma delas ou não, mas estamos aguardando o pessoal de Laguna também para se inscrever no nosso fórum em outubro. Bem, respondendo a pergunta da Karen, há espíritos que no plano espiritual são mantidos bebês, se desencarnam bebês ou crianças, por algum tempo, porque eles deverão
alguns deles, deverão reencarnar em breve tempo. Então não é útil para ele, para que ele desenvolva rapidamente, assuma a posição de adulto e comece a atrapalhar o seu processo evolutivo. Não, não quero, porque isso, porque aquilo, eu não quero reencarnar lá, tal, tal. Então ele não tem maturidade para isso, não tem esse equilíbrio e poderá perturbar o seu processo evolutivo, então ele é mantido como criança. Ou mesmo que seja um espírito mais adiantado, ele se sente bem criança, ele está feliz como criança, e como ele vai reencarnar logo, então deixa ele assim, porque facilita o processo reencarnatório, que ele vai ter que ter uma miniaturização do corpo astral, do perispírito, num bebê. Então fica mais fácil. Ainda, Karen de Laguna, há outros espíritos que, não, eles não precisam reencarnar tão cedo. Né? Então, eles iniciam um processo de crescimento, desenvolvimento com uma velocidade muito maior. Não assim, não é que nem desenho animado. Mas em vez de levar, se desencarnou com 6 meses, levar 30 anos para ficar um adulto de 30 anos, não, ele leva pouco tempo, meses ou anos, e rapidamente pode ir voltando àquela situação. A não ser que seja um espírito de grande luminosidade, que pode ser rapidamente voltar à situação da encarnação anterior. Tá? Então, varia de acordo com a evolução do espírito, varia de acordo com o projeto de reencarnar logo ou não. Inclusive, aqui várias pessoas dessa sala já visitaram berçários no plano espiritual. Certo? Alguém gostaria de fazer um depoimento? Estou quietinhas, né? Tem quietinhas? Então... Pois é, né? Não? Alguém gostaria de dizer uma coisa? Júlia, quer dizer, não? Ah, não, o microfone, não, nada. Não, tá. Carla? Nós temos, a gente visitou já berçário, mas a gente tem crianças que trabalham com a gente na mesa mediúnica também. São crianças de 5, 7, 8 anos e que alegram bastante quando se manifestam. E trabalham com a gente em situações, às vezes, bastante complicadas e se mostram como crianças, até para despertar um outro tipo de sentimento com aquelas pessoas que a gente está trabalhando. Que não tem nada a ver com esses espíritos de crianças que se vê na Umbanda, viu? É outro tipo de... Porque existe na Umbanda crianças que se manifestam, mas com outras características. Então não tem nada a ver. São criancinhas mesmo que vêm, conversam, assim, muito educadinhas, comportadinhas e tudo mais, tá? Tá certo? Mas os berçários lá são muito engraçadinhos. Se não quiserem falar, tudo bem. Tá bom. Tem uma madeira e tudo. Vamos adiante. Na internet, mais uma questão? Tá. É da Esther de Chapecó. Sim. Gostaria de saber o que é a quinta dimensão. Como e quem vai para lá? E como podemos nos preparar e sermos aptos a evoluir e poder entrar nessa dimensão? Aí ela tem mais outra e mais outra. Não, vamos fazer primeiro essa da quinta. Olha, é o seguinte, nós vivemos num planeta de 3 dimensões, comprimento, largura e altura. São as dimensões físicas do planeta Terra. A 4ª dimensão é a dimensão astral, ou seja, são as cadeirinhas do plano espiritual, são as mesinhas do plano espiritual, é o corpo dos espíritos. Então o perispírito está na dimensão astral, que chama-se 4ª dimensão, certo? Estão andando, trabalhando, estudando, pegando uma frutinha da árvore na 4ª dimensão. Eu não gosto muito dessa questão de 5ª dimensão, mas tudo bem. Se usa a 5ª dimensão para se falar a nível de corpo mental, certo? O que fazer para chegar lá? Milhares de reencarnações. Milhares de reencarnações. Não tem como a gente estar aqui e de repente viver na 5ª dimensão. Nós estamos aqui, desencarnamos, vamos para a 4ª dimensão, nós temos que trabalhar, estudar, sermos amorosos, afetuosos, úteis, né? Para que na 4ª dimensão a gente tenha uma vida tranquila, útil ao próximo, de trabalho, de estudo, de desenvolvimento. A 5ª dimensão, gente, é uma coisa tão distante da nossa realidade, é só já quem é amor incondicional. O máximo da sutileza. Para nós, porque ainda existem outras dimensões, mas não vale nem a pena falar, porque é algo que é tão fora da nossa realidade, gente, que aí é uma abstração total, entende? Tá certo? Comenta aqui também, ela quer saber se as crianças passam por essa evolução
e se já nascemos aptos para essa evolução e para a quinta Eu não entendi dimensão. que evolução você está falando. É a evolução que fala a transformação da criança? Isso. Não, para ir de uma dimensão para outra. Se nós já nascemos com essa possibilidade e se as crianças também. Bom, as crianças elas se desdobram fora do corpo físico, elas se desprendem, se projetam fora do corpo físico, né? E entram na quarta dimensão, fora do corpinho delas, quando estão dormindo. Né? Quando as crianças desencarnarem, ou vão para os berçáriozinhos lá da quarta dimensão, né? E para chegar na quinta dimensão, já não tem mais nem corpo espiritual, gente. É algo assim que é muita luz, muito amor incondicional, muita inteligência, uma coisa assim que... distante, assim. Não, o Chico Xavier está na quarta ainda, entende? Tá? Certo? Com certeza, né? Uma quarta bem especial, né? Mas está na quarta ainda. Sim? Sim. Eu tenho uma pergunta. Uma vez eu comentei isso até na minha turma do PBDE. Eu tive um sonho que parecia muito real, de que eu ajudava a resgatar as pessoas numa catástrofe, era uma tsunami, era um lugar, tipo, assim, podia ter sido o Japão, sei lá onde era, Sim. mas era uma grande metrópole. E eu me vi fazendo esse resgate enquanto eu dormia, foi tudo muito real, assim. Uma moça caiu, uma ponte rompeu, uma moça foi até o fundo do mar, e eu amparei o rosto dela, ela tinha desencarnado. Isso daí eu estava em alguma outra dimensão? Onde eu estava? Sim. Estava numa outra dimensão. No livro A Grande Transição, né? No livro A Grande Transição, do Divaldo, médium Divaldo, ele coloca assistência espiritual, inclusive com a presença de muitos encarnados, como nós, assim, que estavam trabalhando nos tsunamis. A pessoa dorme aqui e está trabalhando. Além do que, existem outras catástrofes, não sei se o Luciano depois quer colocar alguma coisa, não? Existem outras catástrofes menores, né? Existe também catástrofe desse gênero no plano astral também. Nas colônias astrais também existem catástrofes, nas colônias assim, densas, atrasadas, pesadas, existem fenômenos parecidos, sabe? Tempestades e tal. Às vezes também é no astral. Mas muitas pessoas foram utilizadas, encarnadas, desdobradas, trabalhando nesse tsunami. Muitas mesmo. Muitas. Peraí, o microfone que o pessoal lá a Karen disse que não te escutou lá em Laguna. Não, esse livro Transição Planetária dá pra gente ver pela internet. Eu tô lendo o livro pela internet. Tá ótimo. Mas tem aqui na livraria também, quem quiser. Tá certo. Da livraria eu tô vendo evolução. Tá ótimo. Não, muito bem. Então, outra questão aí? Tem do Carlos de São Lourenço, Minas Gerais. Tá com saudades do Carlos de São Lourenço há tempo. Quem sofre a maior parte do dia com a sensação, coração acelerado e a impressão que algo está sempre para acontecer, além do transtorno de ansiedade, pode estar associado a espíritos por perto? Sim, Carlos, pode estar associado a espíritos por perto. Pode. Mas também pode estar associado a vários outros fenômenos. Por exemplo, se a pessoa tem 36 anos de idade, não sei qual a idade do Carlos, mas se a pessoa tem 36 anos de idade, o que acontece? Muitas vezes, aos 36 para 37 anos, numa vida passada, ele passou por um trauma muito significativo. Uma grande perda, um grande susto, uma grande doença, enfim, desastre. Aí quando chega nessa encarnação, nessa faixa de idade, começa a sintonizar com seus arquivos do pretérito e aquilo vem à tona. Então a pessoa tem uma sensação de que algo vai acontecer. É que já aconteceu. Eu trabalho com terapia de regressão vidas passadas, a gente verifica muito isso. Né? Então, muitas vezes vai acontecer um desastre. Não, já aconteceu. Então, quando chega perto daquela idade, a pessoa tem aquela sensação. Isso é uma outra causa. Transtorno de ansiedade é uma, a questão da aproximação do espírito é outra, a sintonia com o seu inconsciente de vidas passadas é outra. Existem outros fatores também. Tá? Físico também, né? Tomar café, ficar nervoso. Até um fator físico, né? E o café é delight, né? Não é, evidentemente não é o caso do Carlos, mas teoricamente com outras pessoas, às vezes ingestão de substância, de droga, ou até de um medicamento, né? Pode determinar alguma coisa assim também. Né? Com certeza.
Pois não, amigo? Como o Espiritismo encara o niilismo? Encara o niilismo? Esse ceticismo exacerbado, no caso. Sim. Bom, o niilismo, a palavra niilismo vem de nihil, que em latim quer dizer nada, né? Então, niilismo é a pessoa que acredita que não exista nada, não é isso? O Espiritismo encara isso, ou explica isso, da seguinte forma. Um dos fatores é que, ou nesta vida, ou nas vidas passadas, a gente teve grandes decepções com a questão de religião e da espiritualidade. Tá? Alguns de nós, ou algumas pessoas que são nihilistas, elas foram queimadas em fogueira porque viam ou ouviam alguma coisa, ou passaram por torturas, ou sofreram perseguições políticas violentíssimas por causa de questões religiosas ou espirituais distorcidas e doentias, dos comandos religiosos da Idade Média ou até mais recente. Então, quando a pessoa ouve falar em alguma coisa que fala em Deus, a pessoa fica arrepiada, fica horrorizada, coisa de gente ignorante, não sei mais o que. Aquilo, para ele, é um choque, porque faz registro com a sua história de vidas passadas. Ou mesmo da infância dessa vida, né? Então, teve um parente, um pai, um amigo, sei lá, que era muito religioso, ou até um sacerdote, um pastor, ou uma pessoa de uma religião qualquer uma, até espírita, né? De repente teve uma conduta que foi altamente negativa, levou um choque muito grande, então ele relaciona a religião com o comportamento daquela pessoa, então falou em Deus, falou em religião, ele isola completamente, bloqueia, não existe nada. Né? Então isso são causas muito, muito comuns, né? E a gente encara como que lamenta, porque a pessoa vai perder um certo tempo na espiritualidade depois, às vezes fica até dormindo, né? Mas tudo tem seu tempo e as coisas com o tempo despertam, as consciências despertam, né? Se puder ajudar, se ajuda, mas não adianta ficar enfiando pela goela abaixo, porque é uma coisa agressiva e não leva absolutamente nada, né? Pode estar disposto ao diálogo, ouvindo, trocando informações, lendo, etc., né? Mas basicamente é isso. As religiões antigas foram grandes fábricas de nihilistas. Grandes fábricas de nihilistas mesmo, né? Infelizmente, de materialistas, de ateístas e tudo mais, né? Eu já tive um parente que dizia assim, eu não acredito em Deus em hipótese alguma. Eu disse, tá, interessante. Ele disse, não, eu só acredito numa força que comanda tudo, uma energia, uma inteligência. Aí eu olhei para ele assim, você acabou de dar a definição espírita de Deus. Não, de maneira nenhuma, não sei o que, tá. É porque, para ele, Deus o quê? É o que? Ele é Deus das religiões tradicionais. Pune, castiga, fica brabo, não sei mais o que, né? Isso não entra na cabeça de uma pessoa que começa a pensar mais, não entra mais. Então eu não acredito absolutamente em nada, né? Às vezes é falta de informação, de oportunidade também, né? Muito bem. Temos lá na internet mais alguma questão, não? Não? Internet não. Tem aqui do nosso amigo aqui. Boa noite. Boa noite, amigo. Bom, falando sobre religiões, eu estava lendo aqui sobre se a humanidade precisa de tantas religiões. É uma pergunta que ali. E estaria isso ligado também ao nível social, econômico e ético também de cada espírito em cada região do planeta, porque normalmente as religiões estão ligadas a regiões distintas do planeta, né, em diferenças sociais, né, e econômicas. Eu queria saber sobre o que é a doutrina espírita. Olha, o Leon Denis, que foi o sucessor do Kardec, né, o francês, ele dizia o seguinte: o espiritismo não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. Ou seja, esses conceitos vão sendo absorvidos gradativamente, entende? E estão sendo, sutilmente estão sendo, né? Eu me lembro quando eu era estudante no ginásio, eu era menino, uma vez um coleguinha levantou a mão, colocou assim, acima do outro, e disse assim: você tenha boa sorte na prova, uma coisa assim e tal, né? Olha, o pai e a mãe foram chamados, entende que ele estava fazendo gestos de coisas do demônio, que isso era coisa de espiritismo. O menino só botou a mão assim, disse, boa sorte na prova, estava assim, entende? E nem era espírita, nada, né? Foi uma bafafá, quase que o guri foi expulso da escola, entende? Uma coisa terrível, um colégio de padres, né? Evidentemente, né? E isso faz 50 anos atrás, mais ou menos, né? Aproximadamente, né? Hoje os padres na missa mandam levantar as mãos, vamos abençoar, Estão dando passe ali, de uma forma diferente, né?
E assim por diante. Então, esses conceitos vão sendo absorvidos gradativamente e vai levar mais século, menos século. Reencarnação vai ser uma coisa natural, mesmo porque já existia no cristianismo e no catolicismo até o ano de 553. Votaram e depois proibiram a reencarnação. E assim por diante. A mediunidade também existia e tudo mais. Então, isso vai voltando, né? Quer dizer o seguinte, que religiões, elas expressam uma necessidade íntima da pessoa de se religar com a sua história, com a sua vida espiritual, com a sua criação, com a sua existência, com a sua sobrevivência, que é um fato que está dentro de nós, no nosso inconsciente registrado. Então, como se ligar com isso? Através das religiões. Agora entram questões sociais, questões políticas, questões outras que não deveriam entrar, mas entram, econômicas e boas intenções, más intenções, enfim. Entra uma série de coisas nisso aí, né? Espertalhões, enfim, existe de tudo que se possa imaginar. Tá? E pessoas bem interessadas em querer difundir ideias e tal. Existe de tudo. Tá? Mas a tendência é não existir mais religião. A tendência é acabar com a religião. A tendência é todo mundo ter um conhecimento normal. Entende? Tem um conhecimento normal, então mas no momento é necessário ainda. No momento é necessário. Até no mundo espiritual tem templo. Né? Tem templo budista, tem templo maometano, né? Tem templo em taquira muçulmana, de sufista, tem tudo. O pessoal se reúne lá, faz as orações e tal. No plano espiritual mesmo existem. Né? Então, é uma coisa que, por enquanto, por muito tempo será necessário. Mas depois ninguém vai ter que chegar no lugar, porque isso vai ser ensinado pelos pais, pela escola naturalmente. Né? Vai ser um conhecimento geral e a ética vai ser uma coisa natural. Né? Mas isso está milhares de anos pela frente. Por enquanto é uma necessidade. Vamos ver aqui, microfone. Como é que o Espiritismo vê a escolha de sexo do bebê? Pais que têm filhas, mulheres, de repente querem tentar um menino ou vice-versa. Assim, como é que no Espiritismo enxerga? Mas ele enxerga exatamente o quê? Eles fazerem uma manipulação genética ou tentar mais um filho? Não entendi bem a pergunta. Manipulação genética. Ah, sim. Bom, a manipulação genética, digamos que se consiga separar um espermatozoide Y e se juntar com um óvulo, que é sempre X, né? Porque nós é que definimos o sexo dos filhos, né? Machista, mas é inevitável. Na verdade. Então se pega um óvulo, se pega pega o espermatozoide. Gente, é brincadeira, gente. Por séculos nós fomos culpadas, né? Corta essa parte. Voltou ao assunto, né? Pois é. Mas então é o seguinte. Então, o fato de se fazer uma manipulação genética, e se buscar, por exemplo, uma menina, que é muito mais importante, né? Já tem 3 filhos, meninos, o sonho é ter uma menina, que é muito mais delicada, mais sutil, uma verdadeira flor no lar, né? Então, vamos manipular geneticamente o espermatozoide X para poder juntar com o óvulo, que é X, e escolher uma menininha. Muito bem, como é que o Espiritismo vê isso? Bom, é um direito que a pessoa tem. E a espiritualidade vai ter que fazer uma reprogramação. Porque às vezes tinham que ver 4, 5 garotos. Mas escolhe uma menina, o que acontece? Lá em cima, gente, revisão de programação, não pode mais reencarnar o tio Gilberto, que tinha prometido não sei mais o que, vai ter que reencarnar na outra filha depois e tudo mais, não dá, vão ter que mandar a tia Eulália, porque tem uma ligação com aquela família, papapá, então muda, vai ter Eulália primeiro, então reprograma. Entende? E reprograma. Então, interfere na programação? Interfere. Mas é uma coisa que pode ser feita com amor, entende? E com o tempo terão as intuições necessárias. Daqui a alguns séculos, todo mundo vai ter sensibilidade mediúnica, aí aparece o tio Gilberto assim, como nós tínhamos combinado, então não vou fazer manipulação genética, né? Ou então aparece a tia Eulália assim, eu sabia porque eu tinha que ver mesmo, então vocês podem manipular, mas de qualquer forma ia ser um X de qualquer forma, né? Tá tudo bem. Só que por enquanto a gente não tem essas informações espirituais. Então às vezes já ia ser um menino mesmo ou uma menina, e às vezes eles reprogramam na espiritualidade.
Mas não é nenhum pecado mortal, não. Essa explicação agora, que aí a gente faz isso aqui, lá eles correm e acha a outra tia, a impressão que dá é que a gente, no, entre aspas, desconhecimento do plano espiritual, mais os manipula do que o contrário. Qual é a relação? Olha, o intercâmbio é constante e bilateral, né? Quer falar sobre isso? Queria falar para minha amiga. Sim. Eu tenho 2 filhos meninos e com diferença de 10 anos de um para o outro. Eu tinha uma obsessão, eu queria muito ter um segundo filho, né? Mas eu queria muito uma menina. Eu quero menina. Até que um dia eu tive um sonho muito estranho desse sonho. Olha, tá vendo assim, aquilo? Parece ali. E nesse sonho foi me explicado que filho não teria sexo. Né? O amor não teria, independente de ser menino ou menina. Só a partir daí, então, que eu parti para o segundo filho. Que veio um outro menino. E eu fiquei triste? Não fiquei triste. Mas continuo com a vontade de ter uma menina. Vocês vejam só, então o intercâmbio existe, daqui para lá e de lá para cá, entende? A influência espiritual ela é constante, só que às vezes a gente bloqueia, a gente desenvolve sensibilidade, às vezes a gente não abre o campo, né? Mas, evidentemente que suicídio não é programado e o pessoal se suicida, vai mexer com tudo mais. O assassinato não é programado, mas se assassina, vai mexer com toda a programação, entende? E assim por diante. A gente está interferindo constantemente. Né? A impressão que dá é que a gente dá mais trabalho para eles do que eles para nós. Ah, com certeza. Com certeza. A gente dá muito trabalho. Né? Lá é uma correria, assim, que a gente faz um ai. Não, um ai não, é só um grande ai. Né? Os pequenos ais não há problema não. As participações, as interferências são as coisas significativas, né? Coisas significativas, né? Se meu time ganhar hoje, não é porque os espíritos... Sim, pois não. E no plano espiritual, os espíritos têm sexo feminino, masculino, como é que é? Porque às vezes encarna, né? Menino, às vezes pode encarnar menina, mas lá em cima como é que é? Como é que funciona? Como é que Bem, funciona? Porque encontrou a tia, né? Sim. E depois... Como é que funciona? Quando a gente está na sessão mediúnica, o pessoal diz assim, tem uma senhora aí que quer se comunicar, certo? Ou tem um senhor de barba aqui, com uma roupa branca, muito bonito, tal, um senhor de idade, tal, que quer se comunicar. Eles veem como homem e veem como mulher. O espírito, na essência, não tem sexo, na essência. Mas, perispiritualmente, Bezerra de Menezes não tem nada a ver com a Joana de Ângeles, entende? Um espírito masculino e outro espírito feminino. Perispiritualmente, no corpo espiritual, tem uma tendência energética para um lado ou para o outro lado, certo? Embora na essência, no pensamento, no sentimento lá profundo, não tenha sexo. Mas perispiritualmente não tem como confundir. Meu pai, minha tia. Não tem como olhar. Será que tu és minha tia? Não dá. Meu pai é calvo de bigodinho. Não tem jeito. O espírito dele mesmo, né? Não tem, então, tem peculiaridades. Certo? Bom, temos 3 minutos. Na verdade, fazer alguma questão, se alguém tem aí. Alguém gostaria de levantar alguma outra questão? Então, vamos na internet, se mais alguma? Ou então a lista aí? Não, da internet não tem, mas tenho aqui, ó. O moço aqui tem. Seria uma pergunta só de sim ou não. Sim. A homeopatia está ligada à espiritualidade? Sim e não. Sim e não. Repete a pergunta lá que eu não viu. Se a homeopatia está ligada à espiritualidade. Tá. Olha, a homeopatia é uma coisa, o espiritismo é outra completa. São 2 ciências distintas, 2 filosofias distintas. Mas tem muitos pontos em semelhança, certo? Tem muitos pontos de semelhança. Então, o médico homeopata pode ser católico, evangélico e até ateu. Só que ele vai trabalhar com energias, certo? Vai trabalhar com energias e ele vai estudar nos livros de homeopatia, que desde 1700 e pouco, o Hahnemann diz o seguinte, quem adoece é o espírito. Só que se ele não é espírita, ele vai dizer assim que esse espírito
é algum metabolismo do cérebro, do neurônio lá, certo? Mas o Hahnemann diz assim, quem adoece é o espírito. E quando o espírito adoece, ele modifica a sua energia vital. É o termo que o Hahnemann usa, os livros de homeopatia usam todos, certo? Essa energia vital muda de frequência e faz com que as nossas células adoeçam. Então, se pega um livro de homeopatia, eu tenho vários livros estrangeiros de homeopatia, então está lá, sintomas homeopáticos, tristeza, remédio tal. Tristeza pela manhã, remédio tal. Tristeza ao entardecer, remédio tal. Tristeza durante o sono, remédio tal. Tristeza associada com rancor, remédio tal. E tem lá 50 tipos de tristeza, tem mais. Tá? Medo, tem 200 e poucos tipos de medo. Medo de cachorro é um tipo de remédio. Medo de gato é um outro tipo de remédio. Tuberculino, por exemplo, homeopatia que se usa para quem tem pavor, pânico de gato. Certo? O que significa isso? É que cada pensamento e cada sentimento mobiliza uma energia e muda a energia vital. Isso está nos livros de homeopatia, clássicos. Para nós espíritas, nós sabemos que quem pensa e quem sente, e quem ama e quem odeia, que tem medo, etc., é a essência espiritual e mobiliza os nossos fluidos, as nossas energias, entende? Que nós chamamos no espiritismo de fluido vital, o que na homeopatia é energia vital, certo? Então, é muito semelhante. O Hahnemann dizia o seguinte, o ser humano é um ser trino, tem espírito, energia vital e corpo biológico. Nós dizemos no espiritismo tem espírito, perispírito e corpo físico, e camadas de energia intermediária. Então tem muita coisa semelhante. Mas tem médicos homeopatas que não são espíritas, muitos. E muitos são. E muitos começam a estudar homeopatia no curso que eu fiz 3 anos de curso depois de medicina, né? Eu fiz 3 anos de homeopatia lá em Curitiba, e muitos dos colegas que entraram, eles começaram, mas energia, espírito, como é que o Hahnemann, o que é espírito? Começaram a pegar livros de espírito, muitos se tornaram espíritos, muitos não. Mas muitos mesmo se tornaram espíritos. Entende? Porque começa a ver e começa a encontrar as explicações e vai adiante, vai querer pesquisar mais. Entende? Então são ciências distintas, são filosofias distintas, mas tem muitos pontos de semelhança. Né? E quando a gente está estudando o curso de homeopatia, a gente diz, isso eu já vi, isso eu já aprendi, isso eu já sabia. Né? É muito interessante. Né? Então é isso aí. Eu acho que o tempo deu, né? Então... Vamos encerrar a reunião. Eu vou solicitar... A Carla está aí? Está ali, né? Passa o microfonezinho para ela fazer a precezinha de encerrar. Tá rouca. Tá. Então, tá bom. Bom, então eu faço mesmo o encerramento. Queridos amigos, amigos também da espiritualidade, nossos agradecimentos pela presença. Nossos agradecimentos pelas intuições, pela força, pelo carinho, pelas energias que aqui e agora recebemos, pelas flores que caem sobre nós. Flores azuis, amarelas, rosas, vermelhas, até laranjas. Flores magníficas que energeticamente são depositadas sobre nós. Que possamos abraçar essas energias, integrá-las no nosso ser e levá-las aos nossos lares. Uma boa noite a todos. Está encerrada a reunião.